Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo. Nesse momento estamos aqui para nós aprendermos mais sobre o Evangelho do Cristo ressuscitado e para nós trazermos uma mensagem da graça do Cristo ressuscitado para os nossos corações. De antemão, antes de mais nada, eu quero mandar um alô aí para todos os meus inscritos no YouTube e para todos os irmãos também aqui no Facebook. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes, sejam todos bem-vindos ao Evangelho da Graça de Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos sempre gravando vídeos aí, gravando vídeos e postando aqui no Facebook, no YouTube, e nós estamos sempre aí juntos pregando o verdadeiro Evangelho da Graça de Deus. Esse Evangelho poderoso, simples, que não traz fama, que não traz dinheiro, que não enriquece o homem, mas traz confiança, paz, gozo, alegria no Espírito. Você ainda que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube está assim, Fabiano Santana, Pregador da Graça. Nós estamos sempre postando lá vídeos novos de mensagem para a glória de Deus. Eu quero mandar um alô aí para o irmão Reginaldo de Brasília. Irmão Reginaldo, Deus continue te abençoando, Senhor, teu lar, a tua família, como tem abençoado, pois o irmão já é abençoado. Eu quero também mandar aí a graça e a paz para todos os irmãos do grupo Caminho da Graça. Tem um grupo aí, a qual também eu participo por nome Caminho da Graça no WhatsApp. E eu quero mandar um abraço para todos os irmãos do grupo Caminho da Graça aí no WhatsApp. Esse grupo é um grupo abençoado, aonde nós estamos juntos, crescendo no entendimento, crescendo no Evangelho da Graça, para a glória de Deus Pai. Meus amados irmãos, de antemão, antes de mais nada, eu quero fazer uma breve oração, pois o pregador da incircuncisão, o apóstolo Paulo, pregador da graça, ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a saber, o versículo 17, orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu te engrandeço, eu exalto o teu eterno nome. O Senhor é santo, é justo, é poderoso, é o cabeça da igreja. O Senhor é todo poderoso. Pai, eu te peço, Pai, toma o primeiro lugar, toma a primazia aqui nessa live, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida, pois a glória, a honra e o louvor pertence ao Cristo, o ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para a glória de Deus Pai. Pai dos Espíritos, eu oro neste momento, Pai, e eu te peço, toma os enfermos nas tuas mãos. Eu não posso curar ninguém, pois eu não tenho poder para isso, mas nós servimos um Deus todo-poderoso que cura por intermédio da pregação da fé, que restaura lares, restaura casamento, segundo a sua vontade. Ó Deus, toma os hospitais nas tuas mãos, toma os enfermos, cura eles segundo a tua vontade, em nome de Cristo ressuscitado. Eu oro também neste momento por esse homem, por essa mulher que está pensando em cometer o suicídio. Pai, dá o livramento de morte para esse homem, para essa mulher, segundo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Pai dos Espíritos, eu oro também neste momento por esse pai de família, por essa mãe de família, que não tem alimento para comer, para dar para seus filhos no seu lar, na sua casa. Entra com provisão, entra com providência, levanta alguém, usa alguém para ajudar, abre uma porta de emprego,
porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Pai dos Espíritos, toma a primazia aqui nessa live. Me usa uma vez mais, pois eu vou usar a tua palavra. Empurra um pouco mais dessa espada do Espírito no coração dos ouvintes, para que eles sejam alcançados pelo poder transformador do Evangelho da Graça de Deus. Pai, é isso que eu te peço, e desde já eu te agradeço, e todos os irmãos, aí mesmo na sua casa, onde você estiver, digam comigo, amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu não vou demorar muito aqui nessa live, mas eu vou compartilhar um pouco do Evangelho para os irmãos, e eu vou ler aqui carta do apóstolo Paulo, ministro da incircuncisão, pregador dos gentios, apóstolo dos gentios, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 8 e 11. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos que se reuniam ao nome do Cristo ressuscitado na progressiva cidade de Éfeso. Ele se reunia não em templos religiosos, ele se reunia em uma casa na cidade de Éfeso, capítulo de número 4, versículo 8 e 9. Versículo 8 e 11, melhor dizendo. Efésios capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler 3 versículos. Efésios capítulo 4, versículo 8, 11 e 12, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu disse que ia ler até o 12, mas eu vou ler até o 13. Até o 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Segundo a pedagogia diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes, ou por mais de uma vez, fica mais fácil para gravarmos, memorizarmos e guardarmos nas tábuas dos nossos corações. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez o versículo 8, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Eleitos de Deus, o apóstolo da incircuncisão, o pregador dos gentios, o apóstolo Paulo, depois que voltou do terceiro céu, ele disse em Efésios capítulo 4, versículo de número 8, para os irmãos, para a igreja de Cristo, vidas pessoas que se reuniam na cidade de Éfeso, ele disse assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Observe que Paulo disse aqui para os irmãos que se reuniam em uma casa na cidade de Éfeso, que Cristo levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Observe que está escrito: ele deu dons aos homens. Ele não deu cargos aos homens. Ele não deu títulos aos homens. Ele deu dons aos homens. Aí no versículo 11, Paulo vem e diz: e ele mesmo,
ele mesmo aqui é Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então Paulo disse em Efésios 4:8, depois que botou no terceiro céu do paraíso, pelo que diz, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ele não deu cargo, não deu título. Só que o sistema religioso adulterou a palavra do Criador, e aquilo que não é evangelho é dom, eles transformaram em cargos e em títulos. Eles transformaram em cargos eclesiásticos. Eles transformaram em títulos. Por quê? Porque Paulo disse que ele subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Só que a religião católica adulterou a palavra do Criador e criou os cargos eclesiásticos, criou os títulos para dar aos homens. E a religião evangélica, que é filhinha da religião católica também, criou cargos eclesiásticos no seu sistema religioso evangélico. Ora, pastor é dom no evangelho, evangelista é dom, profetas, doutores, mestre é dom, não é título, não é cargo. Só que a religião transformou aquilo que no evangelho é dom em títulos e em cargo, para colocar homens acima de outros homens e para homens governarem a vida de outros homens e se sentirem maiores, superiores do que os outros homens que estão assentados na cadeira dentro dos templos religiosos. Então, quem inventou esse negócio de cargos eclesiásticos, de títulos, foi a religião católica. Mas evangelista, profeta, doutores, pastores, mestre, apóstolo, no evangelho, nunca foi cargo eclesiástico, nunca foi título, e sim dons. Jesus deu esses dons de apóstolo, de profeta, de pastores, de mestre, de doutores, de evangelista para os seus 12 discípulos judeus de origem judaica, com um propósito, com um objetivo. E qual era o propósito? Está no versículo 12 e 13. Olha o que Paulo disse, Efésios capítulo 4, versículo de número 12 e 13. Paulo disse, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Espera aí, o propósito do dom de apóstolo, de profeta, de evangelista, de doutores, de pastores, tinha um propósito. E qual era o propósito? O propósito de Deus era querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o propósito desses dons era para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, que o corpo de Cristo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, a função, irmão Reginaldo Bertoso, de Brasília, o propósito dos dons espirituais de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastores, que Deus deu para, que Jesus deu para os 12 discípulos, que também eram apóstolos, tinha uma finalidade,
tinha um objetivo. E o objetivo era esse: querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses dons de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores, de doutores, era para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, era para a edificação da igreja. Quando eu falo de igreja, eu não estou me referindo a templo religioso, a instituição religiosa, pois a palavra igreja no grego recebe o nome de eclésia, que vem de eclesiologia, que significa os chamados de dentro da religião para fora. A igreja de Cristo não é um espaço físico. A igreja de Cristo não é um templo de pedra. A igreja de Cristo são pessoas. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Então, o propósito desses dons espirituais que Cristo deu para os seus 12 discípulos era para o aperfeiçoamento e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Só que no versículo 13, Paulo ainda deixou algo muito claro. Além desses dons aqui serem para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, e para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, que a mesma igreja, os santos aqui, é a igreja do Cristo, o ressuscitado, né? Para o aperfeiçoamento dos santos, no versículo 13, Paulo ainda disse: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o objetivo desses dons espirituais de pastor, de profeta, de apóstolo, de doutores, de evangelista, além de ser para o aperfeiçoamento da igreja e para a edificação da igreja de Cristo, era também para quê? Para o amadurecimento cristão, para que todos aqui, os irmãos que passaram a transição, os irmãos que passaram a transição depois da cruz, na época de Paulo, né? Até que todos eles lá na época de Paulo, na geração de Paulo, até que todos, né, chegassem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, o objetivo desses dons espirituais era até que o menino na fé deixasse de ser menino na fé e chegasse ao conhecimento pleno do Filho de Deus e chegasse ao amadurecimento cristão. Então, a função, a missão dos 12 discípulos de Cristo era apontar o caminho para o menino na fé. Era mostrar o caminho para os meninos na fé. E quem era o caminho? Jesus. A função, a missão dos 12 discípulos era mostrar para os meninos na fé o caminho que era Cristo. Depois que o menino na fé chegasse ao conhecimento completo do Filho de Deus, ou seja, chegasse ao conhecimento completo do Cristo, conhecesse a Cristo, a missão dos 12 discípulos estava terminada. Os 12 discípulos, eles não atraíam discípulos para si. Os 12 discípulos, eles atraíam discípulos para seguirem a Jesus, para seguirem a Cristo livremente pelo caminho, pois Jesus era o homem do caminho, era o homem das praças, era o homem das ruas, era um homem das ruas, das praças, era o homem do caminho. As pessoas seguiam a Cristo pelo caminho. Então a função dos
dos 12 discípulos com esses dons espirituais de apóstolo, de profeta, era até que os meninos na fé chegassem ao conhecimento de Jesus, do Filho de Deus, conhecessem a Cristo. E além de conhecer a Cristo, né? Além de conhecerem a Cristo, ele chegasse também à unidade da fé. E ele chegasse a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, até que os meninos na fé deixassem de ser meninos na fé, deixassem de andar e deixassem de ser meninos na fé e chegasse ao amadurecimento cristão, andasse com suas próprias pernas, chegasse ao conhecimento pleno do Filho de Deus, conhecesse a Cristo. Depois que esses 12 discípulos apontavam o caminho que era Cristo, a missão deles estava terminada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que pastor, apóstolo, evangelista, doutores, profetas, não é cargo, não é título. Apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, doutores, eram dons. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele não deu título, ele não deu cargo, eram dons. Só que a religião transformou aquilo que no evangelho era dom em cargo e em título, para prender pessoas dentro dos seus templos religiosos e para os homens se sentirem maiores do que outros homens, se sentirem maiores, superiores a outros homens que estão assentados nas cadeiras dentro dos templos religiosos, e para outros homens aqui em cima dos púlpitos genéricos darem ordem a outros homens e mandarem em outros homens. Só que isso é uma heresia, porque pastor, evangelista, profeta, apóstolo no evangelho não é cargo, não é título, é dom. Certa feita, Jesus de Nazaré, pregando para uma grande multidão e para os seus 12 discípulos, ele disse assim no livro histórico de Mateus, no capítulo de número 23, a saber o versículo de número 8. Não queira ser chamado pelos homens de pai, porque só um é pai, o qual está no céu. Não queira ser chamado pelos homens de rabi, porque só um é rabi. Não queira ser chamado pelos homens de mestre, porque só um é mestre. Não queira ser chamado pelos homens de guia. Guia, nesse contexto, na fala de Jesus, eram pastores. Pois no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, em algumas traduções bíblicas, existem algumas bíblias que estão escritas assim: obedecei aos vossos pastores. Mas em outras traduções bíblicas está escrito assim: obedecei aos vossos guias. Então, quando Jesus de Nazaré disse no livro histórico de Mateus, capítulo de número 23, versículo 8, assim: não queira ser chamado pelos homens de guia, porque um só é guia. Ele estava dizendo o seguinte: não queira ser chamado pelos homens de pastor, porque só existe um pastor, que é o Cristo. Só ele é pastor. Então, para você ver que desde o antigo concerto, desde a velha aliança, o antigo pacto, Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, já tinha alertado, já tinha dito para aquela grande multidão a qual ele estava pregando e para seus 12 discípulos, para eles não se intitularem, para eles não se intitularem guias, nem mestre, nem pai, porque pai só tem um, que é Deus, guia só é um, que é o Cristo, e guia ali na fala de Cristo é pastor. Então só existe um pastor, que é o Cristo, o ressuscitado. Todos nós, em graça e na graça,
estamos nivelados no mesmo entendimento e estamos submetidos ao único pastor de nossas vidas, que é o Cristo ressuscitado. Ninguém aqui no Evangelho da Graça não é nem pior e nem melhor e nem maior do que ninguém. O único aqui que é digno de honra, de glória, de admirações e louvores é o Cristo ressuscitado. A Ele a glória eternamente. Porque só existe um pastor, que é Cristo. Então, o objetivo desses dons era até que os meninos na fé começassem a andar com suas próprias pernas, chegassem ao conhecimento pleno, completo do Filho de Deus, chegassem ao conhecimento completo de Cristo. E a estatura da fé, até que conhecesse a Cristo e seguisse a Cristo livremente. Depois que esses 12 discípulos com esses dons pregasse Cristo para os meninos na fé, e eles chegassem ao amadurecimento cristão, ao conhecimento completo, pleno do Filho de Deus, a missão deles tinham terminado. Estava acabada. A missão deles acabou. Então, meus queridos e amados irmãos, os intitulados pastores, para prender pessoas dentro dos seus templos religiosos, eles usam esse texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, que está escrito: e ele mesmo deu uns para pastores, e outros para profetas, e outros para doutores. Irmão Dário Albuquerque, graça e paz, eleito. Deus continue te abençoando, o Senhor e toda a tua casa, pois o Senhor já é abençoado. Eles usam essa passagem de Efésios capítulo 4, versículo 11, para dizer que essa passagem, Deus estava dando dons ministeriais aos apóstolos, e que esses dons ministeriais é para esses dias. E que esses dons ministeriais é cargos e títulos. Não é só dons ministeriais, é cargos e títulos. Só que na carta de Paulo, Paulo está falando aqui de dom e não de cargo e nem título. Efésios capítulo 4, versículo 8. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu dons aos homens, não título. Só existe um pastor a qual nós estamos submetidos, que é o Cristo ressuscitado. Ele mesmo disse no livro histórico de João, capítulo 10, versículo 8, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. No versículo 12 ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o assalariado, ou mercenário, o qual não é pastor, de quem também não pertence às ovelhas, quando vê o lobo, ele foge. Porque ele é mercenário. E deixa as ovelhas com o lobo. E o lobo as dispersa e destrói. E depois ele disse, eu sou o bom pastor. Então, só existe uma hierarquia no Evangelho da Graça. Foi o que Jesus disse para os seus 12 discípulos em Mateus capítulo 23, versículo 8. Não queira ser chamado de guia, porque só um é guia, que é o Cristo, e todos vocês são irmãos. Então, no Evangelho da Graça, só existe uma hierarquia. Todos nós somos irmãos e estamos submetidos ao cabeça da igreja, ao único pastor, que é o Cristo ressuscitado. Todos aqueles que hoje se intitulam pastores estão roubando, estão usurpando um título a qual Deus não lhes deu. Estão usurpando um título que Cristo nunca lhes deu, o título de pastor, porque pastor como título só existe um, que é Cristo. E também o objetivo desses dons não era para os 12 apóstolos, 12 discípulos, pregarem a vida inteira para os meninos na fé acerca de Cristo, não. As mesmas mensagens, falarem as mesmas coisas. Não.
Era para eles pregarem o evangelho para os meninos na fé, até que os meninos na fé, as crianças na fé, chegassem ao amadurecimento cristão, ao conhecimento pleno do Filho de Deus, ao conhecimento pleno de Cristo. E como Paulo disse aqui em Efésios capítulo 4, versículo de número 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Era até que todos eles chegassem ao conhecimento pleno do Filho de Deus. Depois a missão deles estava terminada. Só que os intitulados pastores hoje, eles dizem que estão pastoreando a igreja de Deus até Jesus voltar. Até a volta de Jesus. Primeiro, eles estão errados porque pastor no evangelho não é título, não é cargo, é dom. E esses dons acabou com a vida do perfeito. Esses dons acabou. Jesus de Nazaré deu esses dons para os seus 12 discípulos. Esses dons acabaram. A missão dos 12 discípulos, que eram judeus da lei judaica, era pregar Cristo para os meninos na fé, até que eles chegassem ao conhecimento pleno do Filho de Deus, e depois a missão deles estava terminada, acabada. Só que os intitulados pastores aí dentro dos seus templos religiosos, eles dizem, nós estamos pastoreando aqui o povo de Deus até Jesus voltar. Até a volta de Jesus. E aí os crentes dentro da chamada erradamente igreja levam 20 anos, 30 anos, 100 anos, dentro dos templos religiosos, todos os dias, todos os cultos, ouvindo as mesmas mensagens, ouvindo as mesmas coisas. E nunca chegam ao conhecimento pleno do Filho de Deus, porque os líderes não deixam. Eles não entram no reino de Deus. E aqueles que querem entrar também, eles fecham a porta. Eles não entram. As pessoas estão dentro dos templos religiosos há anos e mais anos, ouvindo as mesmas mensagens. Deus vai te abençoar. Deus vai te levantar. Deus tem uma vitória para você. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Não pode cortar cabelo. Não pode pintar unha. E aí os intitulados pastores pregam isso para o povo. E além de pregar isso, eles dizem sempre, Jesus está voltando. Só que essa frase, essa palavra que eles pregam em cima dos seus púlpitos genéricos, que Jesus está voltando, é para prender pessoas dentro dos seus templos religiosos e para as pessoas levarem a vida inteira até morrerem, dizimando e ofertando dentro dos seus templos religiosos, e eles fazendo farra, comprando avião, comprando sítio, comprando fazenda, comprando apartamento, com dinheiro do povo pobre, sofrido, doente, incauto do nosso país. Aí o que acontece? Essa palavra, Jesus está voltando dentro do sistema religioso, é uma grande fonte de lucro. É uma grande fonte de lucro para os líderes religiosos. Porque entra ano e sai ano, eles dizem, Jesus está voltando. Venha para a igreja, porque Jesus está voltando. Se você não vier para o culto, Jesus vai voltar e você vai ficar. Se você não vier para a igreja, Jesus vai voltar e você vai ficar. Jesus está voltando. Só que eu tenho algo para dizer para os irmãos. Isso é uma falácia. Isso é uma grande fonte de lucro dentro do sistema religioso. Porque Jesus já votou. Ele não vai votar. Jesus já votou no ano 70 depois de Cristo.
quando ele veio sobre as nuvens, ou seja, ele veio com juízo e fez juízo sobre os judeus, julgou Israel, e depois que ele consumou tudo, ele entregou o reino ao Pai e voltou para o Pai. Então Jesus não vai voltar, porque ele já voltou. E hoje ele vive, ele mora em nosso espírito, no teu espírito, no meu espírito. Jesus não vai voltar, ele já voltou. Só que os intitulados pastores, entra ano e sai ano, eles dizem: venha para a igreja, Jesus está voltando. E entra ano, sai ano, morre gente, nasce gente, e Jesus nunca volta. Por quê? Porque ele já voltou. Voltou ou não voltou? A Bíblia diz que ele voltou. Olha o que está escrito em Mateus, no capítulo, livro histórico de Mateus, capítulo 16, versículo de número 27 e 28. Livro histórico de Mateus, capítulo 16, versículo 27 e 28. Olha o que está escrito. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará cada um segundo as suas obras. Versículo 28. Em verdade vos digo, que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Então Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, olhou para seus 12 discípulos, no livro histórico de Mateus, capítulo 16, versículo 28, e disse: ele nunca falou em mentira, ele sempre falou em verdade. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam, o Filho do Homem no seu reino. Quem era o Filho do Homem? Jesus de Nazaré. Os 12 discípulos de Jesus de Nazaré, eles esperavam o Filho do Homem. E Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ele disse para seus 12 discípulos que alguns dentre eles não iam provar a morte sem que visse o Filho do Homem vindo com grande poder e grande glória no seu reino. Ele estava dizendo o seguinte: olha, alguns de vocês, dos que aqui estão, não provarão a morte até que veja a minha vinda, a minha segunda vinda, porque ele veio como Jesus de Nazaré em carne, ele veio para cumprir as 613 ordenanças da lei de Moisés e para morrer pelos pecados do povo judeus de origem judaica, e na sua segunda vinda ele veio para fazer juízo sobre Israel, e depois que ele jogou joio para a direita e trigo para a esquerda, que ele julgou os judeus, que ele julgou Israel, ele consumou tudo e depois voltou para o Pai. E ele estava dizendo: muitos de vocês aqui não vão morrer, não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. E ele veio em 70 DC depois de Cristo. E alguns dos seus discípulos estavam vivos quando ele veio em 70 depois de Cristo. Estavam ou não estavam? Estavam vivos. Ele não disse que era todos, ele disse: alguns de vocês que aqui estão não provaram a morte, sem que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. E ele veio em 70, e alguns dos seus discípulos estavam vivos, e viu ele vindo sobre as nuvens. Quando a Bíblia fala sobre as nuvens, não é literalmente as nuvens do céu, não. Não é que ele veio sobre as nuvens do céu, não. A expressão sobre as nuvens quer dizer, ele veio com juízo sobre Israel, julgou Israel, fez juízo, consumou tudo, entregou o reino ao Pai, depois voltou para o Pai. No livro histórico de Mateus, no capítulo de número 26, e o versículo de número 64, está escrito assim. Livro histórico de Mateus, capítulo 26,
versículo de número 64. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis daqui a 2000 anos. Está escrito assim? Não. Digo-vos, porém, que vereis em breve. A palavra em breve quer dizer rapidamente. Em breve não quer dizer daqui a 2000 anos. Em breve quer dizer rapidamente. Quer dizer que não ia demorar, que ia ser rapidamente a sua vinda. Em breve. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos era de testemunha? Então, Jesus de Nazaré olhou para o sumo sacerdote, ele disse bem assim para Caifás: em breve, ou seja, rapidamente, vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e grande glória. Ele disse em breve, ele não disse daqui a 2000 anos. E em 70 DC depois de Cristo, quando ele veio com juízo sobre Israel, Caifás viu a sua vinda. Os soldados romanos, aqueles que lhe crucificaram também, que lhe penduraram na cruz, no madeiro, viram a sua vinda. Todos viram ele vindo com juízo sobre Israel. Ele fez juízo sobre aqueles que lhe crucificaram. Ele fez juízo sobre Caifás. Enfim, ele fez juízo sobre o povo de Israel e consumou tudo. Olha o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, e o versículo de número 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, que foram os soldados romanos, pois os soldados romanos transpassaram a Cristo, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele disse: eis que vem com as nuvens, ou seja, eis que vem com juízo, e todo olho verá, até os mesmos que lhe transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, os soldados romanos que transpassaram a Cristo, todos eles viram Cristo vir sobre as nuvens com juízo sobre Israel no ano 70 depois de Cristo. Só que os intitulados pastores, eles dizem: não, Jesus está voltando. Aí surgiu aí o coronavírus. Eles falaram, é o Apocalipse. Já surgiu a AIDS, o HIV, a dengue. Eles dizem, é o Apocalipse. São as pestes que Jesus predisse, verbalizou, profetizou no livro histórico de Mateus, capítulo 24. Mas essas pestes sempre existiu e sempre vai existir. Desde que mundo é mundo, sempre existiu peste sobre a face da terra. Mas quando Jesus disse isso, ele não disse isso para os gentios, ele não disse isso para os brasileiros, para os franceses, ele disse isso para os judeus de origem judaica. Então, meus irmãos, tudo quanto Jesus de Nazaré disse, ele se referiu, ele disse para os seus 12 discípulos, ele disse para Israel e não para os gentios. Porque Jesus de Nazaré, ele pregava o evangelho da circuncisão. Ele era ministro da circuncisão e ele pregava para os judeus. Disse Paulo em Romanos capítulo 15, a saber o versículo 8. Cristo é ministro da circuncisão. Paulo disse que Jesus Cristo
era ministro da circuncisão. Ele pregava o evangelho do arrependimento de pecado, transgressão da lei de Moisés e do reino dos céus. O único pregador que Cristo, não Jesus de Nazaré em carne, mas o Cristo, o ressuscitado em espírito, enviou para pregar para os gentios, foi o apóstolo Paulo. Então, as cartas para a igreja gentílica, para nós gentios, está no evangelho que Paulo pregava, está nas cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. O apostolado dos gentios, os gentios estão no apostolado de Paulo. Por que apostolado de Paulo? Porque a palavra apóstolo no grego quer dizer apostelo, enviado. Então Paulo foi o apóstolo enviado por Cristo, o ressuscitado em espírito, para pregar para os gentios. Então tudo quanto Jesus de Nazaré disse, ele disse para a sua geração e para Israel. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo de número 24. Livro histórico de Mateus, capítulo de número 24. Diz assim a epígrafe: o sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Que templo? O templo de Jerusalém, que caiu em 70 DC depois de Cristo. 2. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Isso se cumpriu na época de Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne? Não, porque ele profetizou isso aqui para os seus 12 discípulos, mas depois ele morreu na cruz. Mas isso se cumpriu depois que ele morreu. Depois que ele morreu, surgiu falsos cristos, surgiu falsos profetas, surgiu falsos profetas, como aquele Simão, um mágico, que pediu a Pedro para dar um pouco do seu poder para ele, em Atos capítulo 8, versículo 5, que queria dar dinheiro para Pedro, para que ele colocasse a mão, impusesse as mãos, recebesse o Espírito Santo. Aí Pedro disse: tu não tens sorte nem parte nesse ministério, o teu dinheiro fique para a tua própria perdição. Simão mágico foi um dos falsos profetas que Jesus profetizou. Então tudo isso se cumpriu. Ele disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então tudo isso se cumpriu. Na época do apóstolo Paulo também surgiu diversos falsos profetas. Bar Jesus, que se dizia ser uma grande personagem, era um falso profeta. Na época de Paulo. Então tudo isso se cumpriu. Tudo que Jesus falou, irmão, tudo se cumpriu. Tudo que Jesus falou se cumpriu. Tudo já está feito, tudo já está consumado, tudo está perfeito. Tudo se cumpriu. Aí ele continuou dizendo, versículo 6, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mista que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Na época de Jesus de Nazaré, teve diversas guerras, teve terremoto, teve maremoto, teve guerra, teve tudo isso. Tudo isso aqui se cumpriu na sua geração, na sua época. Ah, e por que tem terremoto hoje? E por que tem guerra hoje? Desde que mundo é mundo, sempre houve guerra e sempre houve terremoto. Mas aqui Jesus não estava falando para o futuro.
Jesus estava falando para Israel. Jesus estava falando para os judeus de origem judaica que na sua época, na sua geração, ia ter isso, ia acontecer isso. E aconteceu tudo quanto ele disse na sua geração. Irmão Dário Albuquerque, Jesus continuou dizendo, livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares. Versículo 8. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus estava dizendo para os seus 12 discípulos que eles iam morrer por amor ao nome de Jesus. Por amor ao nome de Jesus de Nazaré. Eles iam morrer. E eles morreram ou não morreram? Morreram. Pedro morreu por amor ao nome de Cristo. Os apóstolos morreram por amor ao nome de Cristo. Morreram ou não morreram? Morreram. Versículo de número 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando Jesus de Nazaré, irmão Dário Albuquerque, disse para os seus 12 discípulos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, em Mateus 24, 13, esse salvo aqui não estava se referindo a ir para o céu. Esse salvo aqui ia ser salvo da ira, ia ser salvo do juízo que aconteceu em 70 DC depois de Cristo. Quando ele veio com juízo sobre Israel, julgou Israel, fez juízo sobre aquele que eles transpassaram, que foi soldado romano, sobre Caifás, sobre os judeus, entregou o reino ao Pai e depois voltou para o Pai. Então ele estava dizendo, aquele que perseverar até o fim será salvo do juízo. E não salvo de ir para o céu. Essa salvação aqui, eles iam ser salvos de passarem pelo juízo, de serem julgados, de entrar em juízo junto com o povo de Israel em 70 depois de Cristo. Aí no versículo de número 14 ele disse, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunha a toda a gente, e então virá o fim. Jesus de Nazaré estava dizendo que o evangelho do reino ia ser pregado pelos seus 12 discípulos, e por ele também, em todo o mundo. Esse mundo aqui era o mundo religioso de Israel. Ele estava dizendo, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Todo mundo aqui não quer dizer no Brasil, porque no Brasil hoje não se prega o evangelho do reino. Não quer dizer na França, pois na França hoje ninguém prega o evangelho do reino. Pois o evangelho que nós pregamos não é o evangelho do reino, porque só quem pregava o evangelho do reino eram os 12 discípulos de Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré que era um ministro da circuncisão. Hoje nós pregamos o evangelho da graça, que foi revelado a Paulo lá no paraíso, no terceiro céu. Esse é o evangelho a qual hoje nós pregamos. Quem pregava o evangelho do reino eram os 12 discípulos de Jesus de Nazaré. Jesus estava dizendo para eles o seguinte, e esse evangelho do reino será pregado em todo o país de Israel, em todas as cidades de Israel, em testemunha a toda a gente, e então virá o fim. E o fim veio em 70 depois de Cristo, quando ele veio sobre as nuvens e julgou Israel. Versículo de número 15, diz assim a epígrafe, o sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, virde que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. Está vendo que Jesus de Nazaré estava falando para a sua geração? Livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes.
Jesus estava dizendo o seguinte: olha, quando vier a desolação, a destruição de Jerusalém, a qual o profeta Daniel verbalizou, falou, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia que fuja para os montes. A pergunta que não quer calar para os intitulados pastores do Brasil é: aonde é que tem a Judéia aqui no Brasil? Será que Jesus de Nazaré estava falando isso para os brasileiros hoje, em nossa geração? Não. Será que Jesus estava falando para os americanos? Não. Porque aonde é que tem a Judéia no Brasil? Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. Judéia é em Israel. A Judéia é em Jerusalém. Então tudo que Jesus estava falando aqui era para o povo de Israel. Era para os judeus de origem judaica e para a sua época, para a sua geração e não para a nossa geração. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. Onde é que fica a Judéia aqui no Brasil, irmão Dário Albuquerque? Onde é que tem a Judéia aqui no Brasil, irmão Júlio César, irmão Reginaldo? Aonde é que tem a Judéia aqui no Brasil? Em lugar nenhum. A Judéia fica em Israel. Então Jesus estava falando isso para Israel, para os judeus, e não para mim, e não para vocês, e não para nós. Então os que estiverem na Judéia que fuja para os montes. Versículo 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Versículo 19. Mas ai das grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Versículo 20. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Quando eu fazia parte do sistema religioso, os intitulados pastores pregavam e diziam: está vendo, meus irmãos, Jesus está voltando. Jesus disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Por que Jesus disse nem no inverno nem no sábado? Porque quando chove, os crentes açúcar não vêm para a igreja. Quando chove, os crentes açúcar ficam em casa. Então os crentes açúcar, que não aguentam ver chuva, eles não vêm para o culto. Por isso que Jesus disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. E também Jesus disse: orai para que a vossa fuga também não aconteça no sábado, porque dia de sábado é o dia que os crentes gostam de ir para o shopping tomar sorvete. É o dia que os crentes gostam de ir para o shopping comer pizza, passear com a mulher, estão distraídos, gostam de ir para a praia. E Jesus disse: orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Tá vendo, irmão? Então vigie, venha para a casa de Deus, para a casa de papai, e não fique um dia em casa, porque quanto mais você estiver na casa de papai, melhor ainda. Porque vai que Jesus venha a qualquer hora dessa aí e te pegue. Quando ele vier, vai te encontrar dentro da casa de papai e vai te arrebatar, vai te levar para Deus, vai te levar para o céu. Mas isso é uma falácia. Porque quando Jesus disse, irmão Dário Albuquerque, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, é porque no inverno ficaria mais difícil para os seus 12 discípulos fugirem da grande tribulação e da perseguição que veio sobre eles lá em Jerusalém. Ficaria mais difícil para eles fugirem. E quando Jesus de Nazaré também disse: orai para que a vossa fuga também não aconteça no sábado, porque os judeus de origem judaica, eles guardavam o sábado, e como eles guardavam o sábado, dia de sábado, eles nem varriam a casa. Como eles não faziam nada dia de sábado, eles também não poderiam fugir. Aí Jesus disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Entendeu? Aí no versículo de número 18 ele disse: e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora,
nem tampouco haverá jamais. Versículo de número 34. Versículo de número 34. Olha o que Jesus disse. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração Jesus de Nazaré estava se referindo, estava falando aqui? Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ele estava falando da sua geração. Ele estava falando que tudo que ele profetizou, que ele falou, que ele verbalizou, ia se cumprir na sua época, na sua geração. E não daqui a 2000 anos. E não em nossa geração. Então, os discípulos de Jesus, eles esperavam o Filho do Homem. Nós não esperamos o Filho do Homem. Entende? Porque hoje o Cristo ressuscitado em espírito, ele mora, ele vive em nosso espírito. Nós já estamos ligados a ele, unidos a ele. Disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, a saber o versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então nós já estamos ligados a ele, unidos a ele. Nada nos separa dele. Nós já somos um espírito com o Pai. Já estamos perfeitos no espírito com o Pai. Então Jesus já voltou. Só que os intitulados pastores, com essa frase, Jesus está voltando, eles tocam o terror no povo e dizem, você vai para o inferno. Venha para o culto, venha para a igreja, seja fiel, entregue seus dízimos, porque se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Jesus vai voltar e vai te lançar no inferno, porque a base da religião não é fé. A base da religião é medo. A religião trabalha com 3 coisas: culpa, ganância e medo. Quando a religião não consegue te pegar pela culpa, ela te põe em ganância, ela te pega pela ganância. Quando a religião não consegue te prender, te pegar pela ganância, ela te pega, ela te prende pelo medo. Então, meus amados, eleitos de Deus, Jesus, ele já votou. Nós, povo da graça de Deus, sabemos que ele já votou. Mas muitos irmãos nossos evangélicos estão escravizados dentro desses cativeiros espirituais chamados de igreja, esperando Jesus votar, só que Jesus nunca vai votar para eles. Jesus nunca vai vir sobre as nuvens, literalmente, porque ele já votou e hoje ele habita em nosso espírito. Então tudo para os religiosos é o Apocalipse. Aconteceu essa guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia. Os religiosos começaram a dizer, é o Apocalipse, está na Bíblia, é o Apocalipse. Está vendo? A trompeta vai tocar, Jesus está voltando, vamos se preparar, vamos jejuar mais, vamos orar mais. E com essas praticidades, eles vão contra o sacrifício de Cristo e morrem como um paia dentro da religião. E o nosso dever como filhos de Deus é pregar a verdade para esse povo, para esses irmãos nossos, para que eles sejam libertos do sistema religioso e vivam sem temor, confiantes, seguros e sem temor do mal. Porque Jesus, ele já votou. E o livro de Apocalipse não foi escrito para mim. O livro de Apocalipse não foi escrito para você. O livro de Apocalipse não foi escrito para nós. O livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas asiáticas que estavam localizadas na Ásia Menor. E aquelas igrejas não eram o nome das igrejas de Filadélfia, de Laodiceia, eram nomes das cidades aonde os irmãos estavam reunidos em uma casa ao nome do Cristo ressuscitado. Entende? Olha o que está escrito em Apocalipse para nós encerrarmos essa live.
no capítulo de número 1 e o versículo de número 9. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. João, ele nunca foi o nosso companheiro nas aflições. Ele estava se referindo aos irmãos que se reuniam ao nome de Cristo, espalhado no território asiático, as 7 igrejas da Ásia Menor. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Versículo de número 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, o livro de Apocalipse teve um destinatário. Foi escrito para as 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia, para que houvesse conserto sobre os irmãos que estavam reunidos ao nome de Jesus ressuscitado nessas cidades, porque o juízo já estava próximo, a volta do Cristo já estava próximo, a segunda volta de Jesus já estava próximo, que foi em 70 DC depois de Cristo. É para que eles consertassem, fizessem consertassem. Tanto é que João enviou 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor, a Éfeso. E em cada uma das cartas, Deus começou dizendo: eu conheço a tua luta, conheço a tua prova, conheço o teu labor, mas eu tenho contra ti. Sempre Deus tinha alguma coisa contra a essa igreja que estava localizada na Ásia Menor. Eu tenho contra ti isso, isso, isso. Então, a carta, o livro de Apocalipse, não foi escrito para os gentios, não foi escrito para os brasileiros, foi escrito para as 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. Não foi escrito para mim e não foi escrito para você. Aí eles dizem: não, mas Jesus está voltando, o Apocalipse ainda vai se cumprir. Jesus não voltou ainda não, o Apocalipse vai se cumprir. Então, me diga uma coisa, irmão, se Jesus ainda não voltou, se Jesus ainda vai voltar, aonde é que está João? Aonde é que está o apóstolo João? Aonde é que está o apóstolo João? Porque se Jesus ainda vai voltar, aonde é que está hoje as 7 igrejas da Ásia Menor? Porque se Jesus não voltou ainda, aonde é que tem aqui no Brasil as 7 igrejas da Ásia Menor? Em nenhum lugar. Aonde é que está João? João tem que estar vivo, porque Jesus disse que João ia ficar vivo até a sua volta, até a sua vinda. Aonde está João? Se Jesus ainda vai voltar, aonde está João, irmão Elias Paulo? Olha o que está escrito no livro histórico de João, capítulo de número 21 e o versículo de número 22. Livro histórico de João, capítulo 21, versículo de número 22. Eu vou ler a partir do versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Pedro viu o quê? E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo aqui era João, a quem Jesus amava. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito. Foi João. E que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? 21. Vendo Pedro a este, ou seja, vendo Pedro a João, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Ou seja, Senhor, o que será de João? 22. Disse-lhe Jesus: sim, eu quero que ele fique até que eu venha.
que te importa a ti, segue-me tu. Então Jesus de Nazaré disse para Pedro que João ia ficar vivo até a sua vinda. Se Jesus ainda vai voltar, aonde é que está João? João tem que estar vivo em algum lugar, porque Jesus disse que João ia estar vivo até a sua volta, até a sua vinda. Aonde está João? Será que João está na África? Será que João está em Moçambique? Está na China? Aonde é que está João? Porque Jesus disse, ele vai ficar vivo até a minha vinda, até a minha volta. Então isso, irmão, é uma falácia, é uma heresia, porque João ficou vivo até a volta de Cristo com juízo sobre Israel no ano 70 depois de Cristo. Então, o livro de Apocalipse foi escrito para os judeus. Então, queridos e amados irmãos, Jesus não vai voltar. Jesus, ele já voltou e hoje ele mora em nosso espírito. Como disse Paulo à igreja de Corinto, que se reunia em uma casa ao nome de Cristo ressuscitado, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo de Deus, versículo 17, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós, que é vocês, é santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo diz, aquele que se prostitui, peca contra seu próprio corpo, porque o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e não sois de vós mesmos. Então, Jesus, ele já voltou. Ah, mas Jesus ainda vai voltar? Não voltou não. Meu amado, Jesus voltou no ano 70. Hoje, ele mora em nosso espírito. Eu não estou esperando Jesus voltar, porque ele hoje mora em mim. Ele hoje mora em você. Ele hoje mora em nós. Ele mora em nosso espírito. Então isso é uma grande fonte de lucro dentro do sistema religioso. Muitos intitulados pastores aí, eles sabem que Jesus já voltou no ano 70. Só que eles escondem, eles ocultam a verdade do povo, porque o sistema religioso vive de engano. A igreja tem que vender indulgência, e sempre ela vendeu indulgência. Então a igreja aponta as pessoas como um pecador, diz que as pessoas têm que ser purificadas por um homem nas águas do batismo, nas águas, tem que comer pão em suco todo primeiro domingo do mês, tem que ser dizimista fiel da casa de papai e tem que esperar a volta de Jesus. Mas isso é uma heresia, pois à luz da Bíblia, ele já voltou e hoje ele mora em você. Graça e paz, até a próxima live, irmão Fabiano Santana. Ah, e tem uns religiosos que dizem assim, mas a terra vai ser destruída. Jesus está voltando e a terra vai ser destruída. Eu quero dizer para você que a terra nunca vai ser destruída. O profeta Isaías profetizou que Deus criou a terra para ser habitada. E em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, o sábio Salomão diz que geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Para sempre é eterno. Para sempre não tem fim. Para sempre é eterno. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, meus queridos e amados irmãos, eu vou dar um conselho para os irmãos que frequentam aí os templos religiosos, que fazem parte do sistema religioso. Leia a Bíblia, leia o Evangelho, peça o Espírito Santo para te ensinar. Leia a palavra de Deus, peça a Deus o entendimento, que no tempo certo, o Pai dos Espíritos, ele vai te dar o entendimento da sua palavra. Graça e paz. Eu quero mandar aí um alô pro irmão Dário aí, irmão Dário, esse abençoado, ele está participando conosco ali do grupo Caminho da Graça, irmão. Nós temos ali um grupo ali abençoado,
onde nós a cada dia estamos crescendo na graça e no conhecimento para a glória de Deus. O nome do grupo é Caminho da Graça, onde tem vários irmãos lá, né, participando conosco, pregando o Evangelho para a glória de Deus. Esse grupo está crescendo, está uma bênção para a glória de Deus. E eu quero até convidar os irmãos aí, se vocês desejarem participar desse grupo aí abençoado, Caminho da Graça, para nós a cada dia crescermos na graça e no conhecimento do Cristo ressuscitado, crescermos no Evangelho, deixa o número do seu zap aí que nós vamos estar adicionando vocês no grupo. Esse grupo é uma bênção, onde ninguém lá se intitula pastor, ninguém lá se intitula melhor do que o outro, ninguém lá se intitula apóstolo, aonde a glória, a honra, o louvor no grupo só pertence ao Cristo ressuscitado. Então, se você quer aprender mais o Evangelho do Cristo ressuscitado, o Evangelho da Graça, se você quer aprender mais sobre o Evangelho, participe conosco do grupo Caminho da Graça aí no WhatsApp, deixa o número aí do seu zap, que nós vamos estar te adicionando no grupo. Amém, meus irmãos? Irmão Dário Albuquerque, que Deus continue te abençoando, o senhor e toda a tua família, um forte abraço. Quero mandar também aí a graça e a paz para a irmã Tamires, essa filha de Deus, eleita, abençoada. Irmã Tamires, seja bem-vinda à nossa live também. Deus continue te abençoando em Cristo Jesus, pois a irmã já é abençoada. Quero mandar um alô também, um abraço aí para o irmão Reginaldo Bertoso, aí de Brasília. Deus continue abençoando, irmão Reginaldo. Irmã Mariana também, quero mandar um abraço aí para a irmã, graça e a paz também. Que Deus continue te abençoando. Enfim, quero mandar um abraço também aí para o irmão Elias Paulo, irmão Elias Paulo também. Que Deus continue te abençoando, abençoado. Seja bem-vindo à nossa live. Amém? Compartilhe essa live, irmão. Compartilhe essa live para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse evangelho simples e poderoso da graça de Deus, por essas verdades bíblicas. Amém? Compartilhe essa live aí. Glórias a Deus. Glória a Deus. Quero mandar também um abraço aí para o irmão Oswaldino. Irmão Oswaldino também, que Deus continue te abençoando, meu irmão, em Cristo Jesus. Amém. Até a próxima live, meus irmãos, viu? Tamo junto aí, pregando sempre o Evangelho da Graça. Você que prega o Evangelho também, continue pregando o Evangelho, continue anunciando as boas novas, verdade do Evangelho, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo, graça e paz. Fui.